Bom dia a todos. Meu nome é Bruna Trando, falo em nome da ABB e agradeço a participação. O sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrantes, estejam no mudo. Caso vocês tenham dúvidas ou perguntas, por favor, encaminhem pelo chat ou pelo espaço de perguntas e respostas no menu direito da ferramenta. Ao final da apresentação, elas serão respondidas. A previsão entre apresentação e perguntas é de 1 hora. Caso tenham qualquer dificuldade para ativar o áudio, essa mensagem também vai ser colocada no campo de orientações. Ativem o menu Audio Connection nos 3 botões na tela inicial de vocês. Hoje o nosso apresentador é o Antônio Carvalho. Ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de Energy Industries, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de água. Bom dia, Antônio. Boa apresentação para vocês. Alô, obrigado, Bruna. Está me ouvindo bem, né? Correto. Ok. Bom dia, clientes, amigos clientes. Satisfação ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos falar um pouco aí de um assunto que preocupa nossos clientes, né? Que é manter a planta rodando com o melhor recurso possível, né? Principalmente nessa época de pandemia, onde tem muitas determinações de governo, então a gente tem várias opções como fazer isso, tá? Então essa é uma das preocupações que nossos clientes têm, né? É manter que a planta fique rodando e que tenha um acesso remoto o melhor possível, tá? Então a agenda bem simplificada, né? A gente vai falar aí da situação atual, de como que a gente está hoje, as necessidades que os nossos clientes têm, falar do Remote Access Link, que é uma das possibilidades de acesso remoto, falar do Remote Inside, na verdade introduzir, tá, no mercado nacional. Ele já existe fora, a gente está introduzindo agora essa opção de acesso remoto. Fazer um resumo, finalizar e, consequentemente, como a Bruna já comentou, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas que serão feitas através do chat, e aí eu respondo aqui o que eu puder responder, ok? Dependendo do tempo aí. Senão, se tiverem muitas perguntas, a gente vai responder e manda por e-mail para todo mundo. Falando um pouco da visão da situação atual, né, das necessidades do cliente, inclusive. Então, como eu comentei, a gente está aí nesse período de pandemia, né, onde o nosso normal já não é mais o normal de antigamente, né? Então, e a gente vai perceber que o nosso normal de antigamente não vai ser mais normal, vai ter um normal diferente. Então, vai ter uma maneira nova de fazer novos negócios, né? Então, durante essa fase, a gente tem aí as proibições de viagem, as restrições de visitantes. Então, vários de nossos clientes fazem restrições, assim como a ABB está fazendo, né? Então, são medidas preventivas contra a saúde, e acho que é muito salutar isso. Então, lockdowns governamentais, bloqueios, a quarentena que o governo está nos impondo, logicamente, tudo em prol da saúde do nosso povo aí, de todo mundo, tá? E agora o distanciamento social, né, que vai ser introduzido, vai ser colocado aí a próximos dias, e também nas necessidades dos nossos clientes, né? Então, todos têm aí produtos e infraestruturas críticos, e alguns muito essenciais, que devem continuar funcionando, né? Principalmente alguns segmentos do mercado que são, a gente sabe que são essenciais para continuar a vida no país como um todo, né? A necessidade de alta disponibilidade dos equipamentos e, às vezes, um pouquinho mais, né? Maior tempo de atividade deles, né? Então, exigir um pouco mais deles.
com recursos limitados, né, os expertises limitados, vamos dizer assim, os técnicos que têm mais conhecimentos limitados, por exemplo, regionalmente ou mesmo dentro das indústrias, né? E a necessidade de fazer mudanças, ou até mesmo algumas mudanças ainda desconhecidas por nossos clientes em produtos e processos, né? Então, aí, quando a gente fala em acesso remoto, eu poderia dizer que nunca foi tão necessário, né, usar esse recurso nos dias de hoje, né? E a gente vai mostrar que muitos dos acessos, né, tem muitos dos nossos clientes que têm aí várias ainda não dificuldades, mas tem procedimentos internos de segurança, e nós vamos apresentar aqui pelo menos uma possibilidade muito segura de acesso. Tá? Então, os desafios dos nossos clientes, né, os seus desafios, né, que é otimizar a manutenção e as operações usando os menos recursos e menos conhecimento, né? Então, esses são os desafios atuais, e daqui para diante o novo normal vai ser assim, né? Pelo menos o que a gente lê, o que a gente vê as tendências das empresas vai ser desse jeito. Mesmo assim, a gente tem aí algumas benchmarks de mercado, né? A gente pode ver que 23% das vezes os problemas de manutenção não são resolvidos na primeira visita. Então, quando você não tem um acesso remoto, o cliente ele te acessa e ele precisa de um técnico, né? Presente dentro da indústria. E a gente tem uma estatística mundial dizendo que 23% das vezes os problemas não são resolvidos na primeira visita, né? Então, o conhecimento prévio disso melhora muito essa porcentagem. Então, se você tem um acesso remoto, o conhecimento prévio do que está se tratando, então você já vai lá quando você faz a visita com a ferramenta certa, no local certo. Então, você já sabe do problema, né? O acesso remoto também otimiza o seu tempo, né, de resolução de problemas. Então, mesmo sendo mais complexos esses tipos de problemas ou tipo de ações, ele também pode ser com o seu tempo reduzido, né? Outra grande problema hoje, principalmente nesse período, né, os voos aí estão praticamente quase zero, né? A gente tem um índice de voos para outros locais muito difíceis, né? Então, fazer um reparo em local distante, né? Ou obter um especialista no local distante é bem complicado para os nossos clientes, né? E através de um acesso remoto, isso é feito quase que imediatamente, né? Independente da distância que ele esteja, né? Outro grande vantagem e desafio do nosso cliente é ter uma colaboração, né? Então, não só da ABB ou de outros fabricantes, né, que possam estar entrando num ciclo, né, ou numa sala colaborativa para poder resolver um problema, tá, de um cliente. Okay? O que a ABB oferece hoje em termos de suporte, né, em termos de suporte técnico, principalmente falando aqui em automação, tá? Desde um simples telefonema, tá? O cliente nos liga, nos pede um suporte técnico, ou pede um e-mail de suporte técnico, então a gente responde a eles. Nós podemos ter engenheiro de campo, por exemplo, por solicitação. O cliente nos liga e pede uma ajuda de campo, então a gente desloca um engenheiro para ir até a planta do cliente. Podemos ter contratos, né? Vários clientes têm conosco contratos de engenheiros residentes, então eles ficam trabalhando dentro do sistema, então esses próprios engenheiros residentes podem pedir suporte à ABB internamente, tá? Aí agora falando das duas modalidades que nós temos de acesso remoto, que é o Remote Access Link, tá? Que está dividido em Remote Access Portal,
que é uma plataforma exclusivamente construída para acessar sistemas de controle. A gente vai ver bem detalhado aí para frente. E através de uma rede VPN, tá? Também é uma outra possibilidade, não utilizando ou utilizando parte da plataforma de acesso. A gente vai ver as diferenças. E a nova modalidade que nós estamos inseridos no mercado no Brasil, que é o Remote Inside. Ok? A gente também vai ver detalhes aí para frente. Primeiramente, vamos ver aí o Remote Access Link, né? Como é que ele funciona, como é que ele está dividido, tá? A ABB, ela tem uma solução global de um Remote Access Platform. Então, a ABB construiu salas colaborativas, né? Que nós chamamos de Remote Access Platform. É uma solução global da ABB, que está aí desenhada para acessar, como eu disse aí, foi construída por construtores de sistemas de controle, né? Protegida aí com múltiplos firewalls, vários níveis de autenticação para poder acessar o sistema do cliente. E é muito fácil para usar, logicamente que os engenheiros são treinados, tá? Claro, lógico que também o cliente também vai ser treinado, principalmente quando ele tiver esse contrato de acesso remoto dessa maneira. O cliente também é treinado de como entrar na plataforma, de como operar a plataforma, porque a gente vai ver para adiante que toda a segurança também está. O cliente define como fazer isso, tá? O cliente define como a ABB deve entrar, ok? E por outro lado, a gente também tem uma ligação VPN sem usar parte da Remote Access, do RAP, né? Parte do RAP, mas aí utilizando a estrutura do cliente, tá? O cliente vai nos dizer que tipo de VPN que nós vamos usar e a gente vai instalar parte do software do cliente dentro do nosso Service Center aqui em São Paulo. Eu vou dizer aqui em São Paulo, tá? Porque nós ficamos aqui em São Paulo, mas nós temos diversos Service Centers espalhados pelo mundo, tá? Quais são as principais características do RAP, né? Que é a principal uma das opções de acesso remoto. A gente consegue conectar até 5 usuários simultaneamente, então, sendo eles parte da ABB ou parte do cliente. Consequentemente, claro, através de 5 computadores. Tem todo um audit trail, né? Então, todas as ações feitas no sistema, elas são gravadas, tá? Então, qualquer tipo de ação é gravada o dia, horário e a ação que foi feita. E, logicamente, o usuário que executou. Okay? Ela tem capacidade de transferir arquivos, tá? Ela é acessível para uso do cliente. Então, o cliente também tem acesso a essa plataforma. Na verdade, a gente vai ver aqui, no próximo slide, que o cliente vai dizer o que a ABB faz e o que a ABB não faz durante o acesso remoto. Okay? Benefícios dessa plataforma. Então, a gente tem uma resposta muito rápida. Então, imagine um cliente, que é o nosso caso, tá? Que está aí a 1.800 quilômetros daqui, precisa aí de um rápido assistência. Então, através de vários cliques, em poucos minutos, a gente consegue acessar essa plataforma, né? Então, a primeira coisa que a gente economiza é despesa de viagem e tempo de viagem, tá? Então, como a gente falou lá atrás, hoje, por exemplo, a gente está impossibilitado de fazer viagens e o cliente está impossibilitado de receber visitas, às vezes. Isso aí, como eu disse, a plataforma nunca foi tão necessária nesses tempos. Né? E uma outra coisa muito interessante, que a gente trabalha 24 horas, 7 dias por semana com essa plataforma. Então,
o cliente ele pode ter essa possibilidade de ter essa modalidade para poder atendê-lo 24 horas por 7 dias na semana. Tá? A gente está falando, lógico, da assistência técnica em caso de problema, mas essa plataforma também é usada para fazer outros tipos de trabalho, né? Como alguns dos contratos que nós temos com o cliente, a gente já executa. Por exemplo, fazer transferências automáticas, como exemplo, atualização de Windows e definição de antivírus, né? Da segurança dos sistemas, né? Mas posso citar outros exemplos também que a gente executa dentro dessa plataforma, que, por exemplo, eu posso ter um Loop Performance Management, né? É uma coisa muito simples de automação, né? Principalmente quem está aí conectado sabe disso. Mas a gente tem encontrado muita malha com muita variabilidade e fora de sintonia. Então, por incrível que pareça, é uma coisa muito simples, mas a gente tem aí executado várias ações que a gente encontra muita variabilidade de processos, né? E se sabem que, principalmente indústrias de processo contínuo, isso significa dinheiro, né? Economia de dinheiro. Podemos fazer auditoria do sistema como um todo, né? Determinar um benchmarking que a ABB determina, por exemplo, para o sistema 80A ou para o Symfony, para o sistema Symfony. Então, verificar esse benchmark dentro do sistema, colocar o sistema dentro de uma melhor situação possível para poder ter a performance desejada. Outro tipo de trabalho é gerenciamento de alarmes. Então, a gente pode fazer gerenciamento de alarmes, ajudar o cliente a localizar a causa raiz desses alarmes. Podemos fazer gerenciamento de ativos, e nesse caso, nós já estamos utilizando ferramentas de Asset Performance Management. Então, tem clientes aqui conectados conosco que já utilizam aí sistemas inteligentes para fazer gerenciamento de ativos, tá? Utilizando os algoritmos com maior inteligência. Okay? E também outros tipos de trabalho que, por exemplo, tem outro cliente que eu sei que a gente chega até a fazer programação dentro do controlador, fazemos testes, lógico, fazemos testes offline e fazemos dentro dos controladores, fazemos alguma sugestão de mudança que o cliente nos solicitou através aqui de São Paulo, por exemplo. Okay? Agora, mudando aqui sobre a segurança da plataforma, né? Então, como eu já mencionei, a gente tem autenticação em vários níveis. A gente tem aí tunelamento, né, através dos firewalls, e a gente faz transferência criptografada, né? A comunicação é apenas na porta 443, para quem não sabe, 443, na verdade, não é uma porta, é uma camada dentro da internet, onde se possibilita colocar os maiores níveis de segurança para transmissão de dados através da internet, que é equivalente a usar um HTTPS que os bancos usam, por exemplo. Tá? E a sessão remota, como eu disse, são todas elas controladas pelo cliente. Tá? Essa é a arquitetura RAP, né? Então, como eu disse, aqui tem as instalações do cliente, né? Então, a ABB ela vai instalar no cliente esses dois servidores que vocês estão vendo, onde a gente vai colocar um Virtual Support Engineering, que é o VSE, né? Que é um conjunto de software que vai ficar fazendo vários diagnósticos, né? Mesmo não tendo online, ele vai ficar fazendo vários diagnósticos online para se preparar para um novo acesso remoto, por exemplo. Então, esses servidores ficam dentro do cliente. Tá? A ABB coloca dentro do cliente, sem conexão com a internet, porque quem determina a conexão é o cliente. Tá? Então, eu já tenho um firewall de saída, um firewall aqui, ou seja, a transmissão via internet, como eu disse,
criptografada, um firewall de entrada aqui na BB, né? Eu tenho um servidor de comunicação, né? E cercado por eles uma rede DMZ aqui internamente. E aí eu tenho dois servidores de aplicações que podem rodar, por exemplo, o TNXA, o Symfony, que pode rodar aqui. E aí, para acessar a sala, eu tenho mais um firewall, tá? Essa foto que vocês estão vendo é aí uma sala real aqui dentro da BB, em São Paulo. Ok? Então, como vocês podem ver, ela é uma conexão muito segura, tá? Então, como é que é o processo de conexão, né? Que vocês vão perceber aqui que existe um grau de segurança muito alto, né, em relação a isso, né? Então, o engenheiro técnico da ABB, primeira coisa, ele se loga no computador da ABB. Então, já é a primeira autenticação. Então, depois, esse mesmo técnico, ele se conecta na rede da ABB, ok? Depois ele entra no RAP, né, na plataforma do Service Center. Aí ele já tem que ter, o usuário tem que ter permissão. Então não é qualquer funcionário da ABB que entra lá nesse RAP. Então esses funcionários têm aí a permissão para entrar. Então são logicamente técnicos selecionados que fazem essa conexão. O 4 aqui, depois entramos no RAP, certo? Aí já estamos na conectividade. Aí 4, a gente já está na instalação do cliente. Então, quando o cliente aprova fisicamente, através do mouse, tá? Eu vou mostrar um slide para frente aí como que é. Ele vai bloquear ou vai liberar qualquer tipo de ação dentro do sistema. Aí que está a grande mudança em usar, por exemplo, um VPN normal, tá? E a gente vai ver aí o slide à frente como é que ele faz isso. Então, logicamente, dentro do cliente X, por exemplo, só o fulano que vai entrar. Num cliente Y, o fulano, se ele não tiver permissão, ele não vai ser acessado. Ou seja, o cliente vai definir quem são as pessoas da ABB que vão ter acesso ao sistema dela, ok? Então, essa é outra grande barreira dentro desse sistema. Tá? E com isso, lógico, aí uma vez habilitado pelo cliente, o técnico da ABB vai acessar o sistema. Tá? Aqui um dashboard desse VSE, que é o Virtual Engineer, né, que é um conjunto de software que nós utilizamos, por exemplo, para fazer gerenciamento de alarmes. Aqui sim, olhando alarmes, né? Mas podemos ver outras coisas e, como eu disse, até chegar dentro de um controlador. Tá? Aqui sim, onde a tela que eu disse que o cliente vai definir o que o técnico da ABB vai executar. Por exemplo, aqui ele está bloqueado para fazer acesso a pegar algum arquivo. Então, ele não vai poder pegar arquivo nenhum, ele vai poder mandar arquivo. Tá? Então, ele vai poder mandar arquivo. Então, ele está autorizado a mandar. Então, através dessa tela, através de uma tela muito similar a essa, o cliente vai designar o que o técnico da ABB pode fazer e o que não pode fazer por função, ok? Aí vocês podem ver o slide onde mostra o nosso Service Center aqui, tá? Talvez algum de nossos clientes já conheçam, porque também, logicamente, a gente também pode marcar visitas a essa sala, tá? Principalmente quando não estiver tendo acesso a atendimento. Né? Porque essa sala tem um ambiente seguro, né? Então ela está sendo filmada, né, por câmeras CFTV, por exemplo. Ela tem um CFTV interno. Tem controle biométrico para acessar a sala, então só pessoas autorizadas entram nela. Existem máquinas virtuais dedicadas para cada cliente usando o VPN, né? Então, logicamente, dentro dessa plataforma, a gente também usa o VPN, mas de uma forma diferente
que fosse diretamente conectado, a gente vai ver. Ou seja, essas estações de trabalho que vocês estão vendo, elas são totalmente dedicadas para acesso remoto, tá? Elas não são utilizadas para outra finalidade. Então, o tempo todo, a gente tem pessoas dedicadas, full time, dentro dessa sala, trabalhando com nossos clientes. Tá? E outra coisa, com essa sala, a gente também tem um ambiente colaborativo. Né? A PB, ela tem ambiente colaborativo onde a gente participa mundialmente das problemas que possam dar em outros países, ou nós levamos problemas para eles resolver, para um nível maior. Tá? E se o cliente também quiser, essas sessões podem ser gravadas durante o acesso ao remoto ou assistência. Tá? Aqui, passar rapidamente sobre um acesso VPN direto, né? Então, a ABB vai fazer o máximo possível que esse acesso seja o mais seguro possível, né? Mas como, por exemplo, não tem a barreira do cliente. A gente não consegue, por exemplo, o cliente determinar o que a ABB faz e o que não faz. Então, teoricamente, a ABB poderia fazer qualquer tipo de atividade utilizando essa modalidade, tá? Como é que seria uma solução acesso VPN? Então, ou esteja o nosso técnico onde estiver, né? Estando aqui dentro, ou no hotel, ou na própria casa dele, ou no aeroporto, né? Então, sempre ele vai acessar, nunca diretamente o cliente, tá? Sempre ele vai acessar primeiro uma máquina virtual que está dentro da ABB. Logicamente, para que isso? Para aumentar o grau de segurança, tá? Tornar essa rede VPN o mais segura possível, né? E aí sim acessar a VPN do cliente. Okay? Como é que é o procedimento? É praticamente muito parecido com o RAP, mas, como eu disse, os níveis de autentificação são menores, principalmente o cliente. Nós acessamos aí sem determinação do filtro do cliente, tá? Então, o cliente, a gente faz login direto no sistema, sem passar, por exemplo, por um bloqueio de função, como o RAP faz. Aqui está, nós costumamos chamar que a conexão RAP foi desenvolvida por pessoal de OT, que é Operation Technology, né, que são os construtores aí de sistemas de controle. Então, todo ele voltado a sistemas de controle. Então, como eu já disse, muito recomendado, a gente recomenda que seja assim, por níveis de segurança. É possível usar o VPN, que é uma solução de IT, é possível. Numa emergência, nós vamos fazer, mas não é recomendado que seja sempre assim. Okay? Como é que é o processo dentro do link, né? Então, o cliente entra em contato, ou mesmo um técnico da ABB entra em contato com a ABB, solicita o acesso remoto. O engenheiro da ABB entra em contato com o cliente e solicita a autorização para entrar. O engenheiro da ABB faz o login no site, né? Como a gente viu lá, através daqueles softwares que já estão previamente instalados nas instalações do cliente. A ABB executa as ações necessárias, aquelas que foram autorizadas, e no final, o técnico da ABB entra em contato com o cliente, finalizando o atendimento, ok? A ABB, ela deixa aí por 48 horas o atendimento, o chamado aberto, vamos dizer assim, até que o cliente faça o ok disso aí, né? Se ele não responder em 48 horas, a ABB considera esse chamado encerrado, vamos dizer assim, tá? Esse é o tipo de follow-up que a ABB faz com esse tipo de acesso, ok? Agora sim, introduzido o Remote Insight, né? Que a ABB tem feito aí, está colocando aí dentro do mercado brasileiro, tá? Imagine aí numa chamada tradicional, né, onde um técnico ou mesmo o cliente, ele liga aqui para a ABB, né, e pede um suporte técnico, então ele pega o telefone, liga, tenta explicar o problema com os maiores detalhes possíveis, mas usando palavras, né?
usando somente palavras para poder fazer isso, né? Agora, com o Remote Insight, né, agora a gente pode ter um suporte visual do que o cliente está vendo, né? Então, com esse recurso, então, o nosso técnico também consegue ver o que o cliente está vendo, o problema que ele está vendo, tá? Então, lembra lá no RAP a gente tem lá um conjunto de informações através de sistemas, então a gente consegue ver lá logs, flags, alarmes do sistema. Então, através do RAP a gente consegue ver tudo isso aí. Mas, às vezes, a gente precisa ver o hardware no campo, né? Ver as conexões, como é que estão, né? Então, a gente precisa ver, um técnico especialista precisa, por exemplo, ver alguns módulos eletrônicos que têm alguma sinalização por LED, por exemplo, inversores de frequência, até mesmo isso, ou até sistemas de controle que tem LED, né? Então, aqueles LEDs, eles dão informações, né? E que talvez o nosso cliente não esteja familiarizado com isso, então, esse suporte, tá? Então, com esse tipo de visão, o nosso técnico aqui que está remoto, ele pode ver as conexões, né? Pode ver isso e pode falar, cliente, veja essa área aqui, ó, tá vendo essa área? Ele consegue editar, tá vendo esses rabiscos aqui que foram feitos, essas edições, foi feito para o nosso técnico que está distante, né? Então, aí ele pode também verificar, verifique esses fusíveis, né? Veja como esse módulo está muito empoeirado, não deveria estar assim, né? São coisas que a gente consegue ver através de um suporte visual. Antes de avançar, eu queria falar um pouquinho de tecnologia, então, que dão esse suporte visual, né? Então, eu tenho aí a realidade virtual, que na verdade é um ambiente totalmente criado dentro de computadores, né? Que representam uma realidade. Por exemplo, grande maioria dos games são feitas assim, tá? São, por exemplo, são ambientes totalmente virtuais criados por computadores. A realidade aumentada, né? Que na verdade é um compartilhamento, é uma sobreposição de imagens reais com imagens virtuais, né? E a realidade mixed, né? Misturada, vamos dizer assim, mixed, onde você compartilha, né? Onde você combina, né? A realidade virtual com a realidade aumentada e cria um ambiente, tá? Sobre isso daí. A realidade aumentada e a mista, ela tem ajudado significativamente a digitalização dos sistemas, né? Principalmente dentro de um ciclo de vida de uma planta, por exemplo, hoje. Hoje, um projeto de uma planta, ela vai usar extensivamente recursos aí digitais para fazer isso. E a realidade aumentada e mista, ela complementa muito, né? Auxiliam muito, por exemplo, na fase de projetos, né? Principalmente aí no projeto 3D, na construção, né? No suporte à construção, na operação, tá? Logo, logo a gente já tem, a própria ABB já tem aí realidade aumentada para operar parte do sistema. Então, logo, logo vocês também já está disponível, tá? A gente vai também falar disso nesses webinars, que a ABB já tem aí realidade aumentada para poder operar sistemas, ou parte dele, tá? Principalmente processos que precisam de interferência manual no campo, tá? E, logicamente, dentro da manutenção também a realidade aumentada, ela vem dar esse suporte e também planejamento, treinamento e assim por diante. Mas aqui a gente vai focar aqui na manutenção e no suporte remoto. Então, na verdade, a ABB vai usar com essas ferramentas a realidade aumentada para poder fazer esse suporte, esse acesso, né? Então, o que é o Remote Inside? Na verdade, é um aplicativo, né? Que vai compartilhar vídeo ao vivo com o cliente, permitindo que especialistas aqui da ABB em São Paulo, ou da ABB em qualquer parte do mundo, possam estar acessando
o sistema e ver o que o cliente está vendo, né? Para poder auxiliar na assistência que ele solicitou. Tá? Por exemplo, o nosso técnico está aqui resolvendo um problema, pedindo uma assistência, e o nosso técnico remoto está vendo essa visão. Nosso técnico remoto consegue editar, fazer edição nessa imagem para poder mandar para o cliente, tá? A gente vai ver para frente que não é só isso, claro, tem um aplicativo que ele vai poder mandar mais coisas, né? Então, como que roda esse Remote Insight? Em que estrutura que a gente precisa para rodar isso, né? Então, o que vocês estão vendo aí são itens de mercado, né? Muito populares, que todos aqui com certeza conhecem, principalmente aí na parte central, né? Que é o nosso tradicional notebook. Podemos usar tablets ou iPhones, né? Desculpe, smartphones. E também pode ser complementado com óculos, né, para transferência de imagens, utilizando aí o Microsoft HoloLens ou RealWear, né? São os dois equipamentos habilitados, homologados, para trabalhar dentro do Remote Insight, ok? Então, como eu disse, é um aplicativo. Não é só, por exemplo, uma visão do que se está vendo o cliente, mas todas as ações estão sendo gravadas, todas as ações estão sendo registradas. O aplicativo ele tem diversas funcionalidades, inclusive, como no WhatsApp, a gente pode criar um grupo de assistência, né? Então, se um técnico número 1 aqui dentro da ABB não conseguiu resolver, o técnico número 2 que está aqui dentro também, ele vai entrar nesse grupo para poder resolver. Por exemplo, eu posso ter um outro técnico que está em outro local, então eu posso conectar ele sem problema nenhum, até mesmo um técnico do exterior, tá? Onde quer que ele esteja, eu posso conectar ele para poder fazer essa assistência ou essa ajuda. Uma coisa interessante é que também toda assistência ela fica registrada, tá? Para poder ter rastreabilidade disso, tanto o cliente como a própria ABB, tá? Como é que é um processo desse, tá? Então, mostrando como é que os nossos clientes podem estar acessando essa modalidade de acesso remoto, tá? Então, se você tem lá, identificou uma falha, você pede auxílio de um técnico local. E quando eu falo técnico local, pode ser até o cliente, tá? Não precisa ser um técnico da ABB. Pode ser, por exemplo, meu cliente ele tem um contrato de residente. Então, existe um técnico local da ABB que trabalha lá. Então, esse técnico local também pode solicitar um acesso remoto, tá? Uma solicitação de ajuda remota. Né? Então, esse técnico, ele recebe um pedido de serviço da falha identificada. O técnico determina que assistência é necessária, então ele liga para o nosso support center, né? Então, o suporte de nível 1 envolvido, que é o primeiro embate, atende essa ligação. Se resolver o problema, fecha. Se não resolveu, ele pode oferecer, por exemplo, vamos colocar o Remote Insight para nós darmos uma melhor assistência. Então, aí sim, o Remote Insight é ativado. Aí, o técnico ele passa todas as informações para a ABB, para os experts, ou para a rede de pessoas que estão sendo feita essa auxílio nessa assistência, né? Então, isso é resolvido, né? Logicamente, aqui indas e vindas, né? Então, através de várias indas e vindas, conversas com o cliente durante o acesso, compartilhamento de imagens e compartilhamento de documentos, tá? Então, esse aplicativo eu também consigo lá mandar documentos para o nosso cliente.
para o nosso cliente ou para o técnico que está em campo. E a partir desse momento, uma vez resolvido, isso fica armazenado dentro do aplicativo, tá? Mais ou menos o processo, bem simploriamente falando, é dessa maneira que acontece, tá? Os grandes benefícios que nós temos disso reduz o custo de paralisação, né? Então, os problemas são resolvidos rapidamente, né? Ou seja, o acesso à assistência é feita rapidamente. Conecta instantaneamente o especialista às informações corretas, então, rapidamente isso é feito, né? Melhora a segurança e aumenta a conscientização. Então, aumentar a conscientização significa aumenta o conhecimento também, né? Então, várias informações são passadas, experiências. Então, isso também consegue-se aumentar esse conhecimento do cliente em relação a um problema semelhante que possa acontecer no futuro. Aumenta a vida útil dos ativos e melhora a qualidade dos reparos. Então, quanto mais cedo você fazer esse reparo, melhor assim o equipamento fica, né? Facilita a capacitação mais rápida dos funcionários para um maior acesso e conhecimento. Então, com esse tipo de coisa, com esse tipo de acesso à informação, o cliente tem toda a suporte da ABB para poder resolver esse problema ou algum problema. Então, são todos eles baseados em aplicativos que estão disponíveis para poder baixar. É lógico que cada contrato vai determinar o uso das licenças que a ABB tem, mas elas estão disponíveis aí nesses aplicativos que vocês veem. Já deu para perceber, né, que o acesso vai ser via smartphone, né? Para poder fazer esse acesso com pelo menos um 3G de transmissão, tá? Logicamente, um 4G melhora muito principalmente vídeo, né? A definição de vídeos, mas a gente tem aí estudos feitos que mesmo 3G a gente consegue bons resultados em termos de vídeo, ok? Diferente um pouco, existe ferramentas no mercado que passam uma taxa de transmissão muito grande, que, por exemplo, só conseguem transmitir em 4G. Mas aqui a ABB, ela resolveu esse problema transmitindo vídeos em baixa resolução e tendo uma ótima, pelo menos uma ótima visão do que se está vendo, tá? Para resumir e finalizar, a ABB, voltando aí o que a ABB oferece em termos de serviços de assistência, né? Desde lá o telefone, o e-mail, o engenheiro de campo, os engenheiros residentes, né? E agora vocês conheceram aí o Remote Access Link e o Remote Inside, né? Então, todos esses opções podem ser colocados dentro de contrato, né? Existentes, mesmo os que já têm contratos hoje, pode ser inserido o Remote Inside ou novos contratos da ABB Care. Então, o nosso contrato de suporte se chama internamente ABB Care. Entre os contratos, se você não conhece um deles, entre em contato com a pessoa que te atende, tá? O gerente da sua conta, para obter mais informações. Ou até mesmo pode me passar um e-mail para mim mesmo, eu direciono interno, sem problema nenhum, aqui para vocês conhecerem melhor, tá? Mesmo os clientes que possuem esse tipo de contrato, eles vão ser oferecidos, tá? Essa ferramenta, né, que é o Remote Inside, para a gente facilitar ainda mais o uso do acesso remoto mais rapidamente para um determinado tipo de falha com o equipamento. Vocês vão receber esse material, tá? Essas apresentações que nós passamos, nós vamos passar para vocês. Eu deixei um link aqui de acesso à internet, onde vocês podem ver mais detalhes de tudo que eu falei aqui, até
casos de sucesso, né, de empresas que já estão utilizando no exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa, já estão utilizando esse tipo de solução e já aprovado por eles. Tá? E aí eu queria abrir agora a sessão aí para perguntas e respostas. E em relação a isso, é isso que eu tinha para dizer dessa parte aí de acesso remoto, tá? Ok? Bruna? Antônio, obrigada pela apresentação. Nós recebemos algumas perguntas aqui, eu vou compartilhá-las com você. Ok. Primeira pergunta, qual o índice de sucesso na resolução de problemas através de acesso remoto no Brasil, sem que haja deslocamento de um técnico da ABB? Muito boa pergunta. A ABB, ela faz aí uma estatística, né? Lógico, ela registra todas as suas ações, ela faz uma estatística principalmente dentro da nossa sala aqui de acesso remoto, em relação aos atendimentos, tá? E, lógico, varia um pouquinho mês a mês, tá? A gente faz mensalmente, mas a gente tem um grande índice de sucesso, tá? Sem que desloque o cliente, sem que desloque algum técnico nosso, esse índice pode variar de 70%, tá? Então, 70% das vezes os problemas são resolvidos remotamente, sem que haja deslocamento das pessoas. Mas a gente já tem meses que nós já atingimos 82%, tá? Esse é o nosso melhor índice até agora. 82% das vezes a gente resolveu por aqui. Obrigada. Próxima pergunta. Já houve algum incidente com a segurança de dados da ABB e de seus clientes em operação remota? Outra ótima pergunta. Não. Usando o RAP, né, como eu disse, ele é uma plataforma muito segura, tá? Principalmente por causa da criptografia e dos vários níveis de certificações que a gente precisa passar. Nós nunca tivemos problemas, aqui no Brasil nunca tivemos problema. Já tivemos problema com o VPN, mas não em termos de segurança, em termos de autenticações, tá? Então, é uma plataforma um pouco mais trabalhosa, vamos dizer assim, de se conectar, mas a plataforma que a ABB desenhou para conectar com os clientes, ela é muito segura mesmo. Aqui no Brasil a gente nunca teve problemas com isso. E olha que a gente faz acesso a clientes muito importantes, tá? Por exemplo, plataformas de petróleo. Mais uma pergunta. A ABB faz follow-ups após atendimentos remotos para verificar se está tudo ok? Então, como eu comentei nos alguns slides anteriores, a ABB sim faz, mas claro, logicamente isso é determinado com o cliente, né? Então o cliente ele já sabe como é que é o follow-up. Então o acesso ele fica aberto durante 48 horas após uma assistência. Se dentro dessas 48 horas isso não o cliente não retorna, vamos dizer assim, aí o chamado ele é fechado, tá? Então o cliente ele é ciente disso, ele sabe disso. Isso não quer dizer que uma próxima abertura de chamado a gente não vai atender, de jeito nenhum. É só para fazer parte da nossa estatística. Então, o cliente sabe exatamente como é feito o follow-up desse tipo de acesso. Mais uma pergunta. É necessário ter um contrato de manutenção ABB ativo para ter acesso a essa ferramenta? Ou acessórios como headphone e laptop são fornecidos pela ABB ou se o cliente pode adquirir? No Remote Inside, como eu disse, ele usa aí padrões de mercado. Então, o próprio cliente pode adquirir o HoloLens, o notebook. A ABB não precisa fornecer isso, tá? No caso do RAP, aí sim, a ABB precisa fornecer o software, o cliente pode fornecer o hardware.
aquele servidor que fica na instalação do cliente, tá? Para acessar o REP, é necessário ter um contrato, tá? Por mínimo que seja, é necessário ter um contrato. Tem várias modalidades, tá? Desde só, por exemplo, só em horas de assistência técnica, mas, por exemplo, nós temos clientes que a gente pode até operar o sistema daqui, tá? Mas, por exemplo, eles querem lá que a gente faça gerenciamento de alarmes. A gente, uma vez por mês, uma vez por semana, verifique, por exemplo, como está o Asset Performance Management, tá? Então, são itens que podem ser agregados, funcionalidades, tá? Agora, em relação ao Remote Inside, ele pode ter um contrato exclusivamente para isso, tá? E aí vai funcionar como um banco de horas, tá? É muito simples e funciona como se fosse um banco de horas, ok? Mais uma pergunta. A ABB apresentou várias camadas de segurança de acesso ao cliente, mas como a ABB trabalha internamente para manter as informações dos clientes seguras e não ter o risco de que alguém consiga acesso à intranet da ABB para conseguir acessá-las? Então, isso é conseguido, por exemplo, a nossa sala é isolada, né? Então, as pessoas são controladas, quem entra lá são só pessoas que realmente trabalham dentro da sala. Então, as salas, as pessoas são conhecidas, tá? Tem clientes, por exemplo, que exigem até uma responsabilidade civil em relação a isso, tá? É lógico que a ABB aceita e juridicamente dá suporte a isso. Mas uma outra coisa que só entra na plataforma quem está registrado, né? Eu, por exemplo, se eu for lá, eu não consigo. Eu não estou autorizado a entrar lá, tá? Dentro da plataforma, do sistema. Tá? Então, são pessoas que realmente estão autorizadas a entrar. Uma outra item que pode ser feito é o próprio cliente, né? O cliente, ele determina quem vai acessar, né? Então, o fulano X e Y são registrados dentro do cliente também. Tá? Então, não há possibilidade de um outro funcionário da ABB entrar no sistema, tá? Logicamente, né? Vamos ser muito claros aqui. Se um funcionário emprestar a senha para o outro, isso não pode ser executado. Isso como disse, tem uma responsabilidade civil dentro da BBD e vai sofrer as penalidades que está descrita nesse contrato. Obrigada, Antônio. Caso alguém mais tenha alguma pergunta, eu vi que alguns participantes estão com a mão levantada aqui, a gente pede, por favor, que mande por escrito, porque o áudio está bloqueado dos participantes até para gerar uma apresentação com mais conforto para todos. Antônio, por enquanto eu tenho uma última pergunta aqui comigo. A modalidade Remote Insight já está disponível para contratação? Sim, já está disponível. A BB Brasil está se preparando. Eu acredito aí que mais umas 3 ou 4 semanas, principalmente por causa da dificuldade aí dessa pandemia, tá? Senão poderia ser bem mais rápido. A gente está se preparando para poder atender os nossos clientes dessa maneira também. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá, eu queria, antes de você encerrar, Bruna, queria agradecer a todos aí pela disponibilidade, pela paciência aí. Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis e logo, logo a gente vai estar de volta aí, num normal diferente, mas estaremos de volta. E espero que todos estejam bem. E fiquem atentos, tá? Que a gente está programando diversos webinars bem interessantes e convido a todos aí previamente para participar. Muito obrigado. Antônio, desculpa, tem uma última pergunta assim que acabou de entrar. Sim, vamos em frente. Vamos em frente. Há necessidade de algum treinamento específico em loco para a equipe de manutenção se ambientar com o software da ABB? Sim, há um treinamento de vídeo, tá? É muito simples.
como eu disse, né, é como um aplicativo de celular, de smartphone, mas a ABB disponibiliza, sim, treinamentos para poder acessar a plataforma, que é muito fácil de execução, tá? Eu mesmo já fiz esse treinamento interno, que demora aí 1h30, tá? Mais ou menos. São várias sessões, somando todas dá 1h30, tá? A gente tem treinamento, sim, de vídeo disponíveis. É isso, Antônio. Muito obrigada pela participação. Em breve, todos os participantes vão receber um link com a apresentação para download. Na sequência desse material, vocês têm acesso a uma pesquisa. A gente agradece a participação de todos, até para nos ajudar na organização das próximas sessões. E vocês também vão receber convites para novas apresentações, como o Antônio mencionou, sobre temas específicos. A gente agradece se vocês puderem, por favor, compartilhar com os colegas de trabalho e assim a gente mantém a frequência dos eventos. É isso. Mais algum comentário, Antônio? Dizer também que essa apresentação ela foi gravada, né? E vai estar disponível aí para acesso futuro, para quem quiser acessar, para quem não pôde participar. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos, gente. Um bom dia.